mais notícia ruim. Mas tenho que trazer mais uma. Depois de perder para a Croácia, Haddad na economia e sem feriados em Natal e Ano Novo, venho lhes informar que este pode ser o último Camaro que você vai ver assim, como um Muscle Car, com motor V8, imponência maravilhosa e atitude decisiva para quem realmente gosta de automóveis. Se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações, deixe seu like e faça um minutinho de silêncio, que esse carro merece. Vou contar tudo a partir de agora. Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos com esta lenda, Chevrolet Camaro SS 2022/2022, porque não saberemos se teremos modelo 2023. Uns dizem que sim, outros dizem que não, que o Camaro como conhecemos será apenas mais um carro elétrico. Farão com ele o que farão com o Hummer, mas isso só na linha 2024. Até lá, ficamos no aguardo. Esta aqui é uma versão que foi reestilizada no final de 2018. Sim, você se lembra da versão de 2016, que tinha aquela grade toda estranha com a gravata aqui embaixo. Muita gente não só não gostou, como odiou. E como a Chevrolet já tinha a intenção de colocar este câmbio de 10 marchas aqui, aproveitou, fez um facelift. E para 2019 trouxe este belo carro que completa 55 anos de história, não ininterruptos. Ficou aí uns 8 anos sem a gente ter contato. Bom, aproveitando essa chance de que ele vai nos deixar, acho melhor contar essa história depois da vinheta, ali de dentro. O que você acha? Eu acho bom. Roda aí! Dale Earnhardt Jr., Al Unser, Bob Unser, Rick Mears, Dema. Vai, Andretti, vai. Sim, vamos nessa porque não que eu duvide da longevidade desse canal, mas pode ser a última vez que eu trago um Camaro do ano, ou seja, um Camaro 0 km para você conhecer. Bom, vamos lá, já estou com o meu cintinho aqui, cinto de segurança assim salva vidas, ainda mais quando você está num carro deste porte, quilate e potência. Já falaremos sobre tudo em breve. Antes, uma pequena história para te contar de como o Camaro surgiu. Obviamente você já leu por aí que ele nasceu na esteira dos Pony Cars, onde o maior expoente era o Ford Mustang, lançado em 1964. Em 1966, mais precisamente, no final de setembro, a Chevrolet anunciou e mostrou o seu primeiro Camaro, que não tem nada a ver com bicho, com um Mustang, tem a ver com um cavalo. Na verdade é uma derivação de uma palavra francesa, camarade, ou camarada para nós. Aqui em São Paulo a gente fala bastante. E aí, meu camarada? Pô, aquele cara é meu camarada. E o Camaro era o carinha camarada da época. Queriam dar um aspecto mais jovial no carro, né? Os Estados Unidos viviam a era dourada, pós-guerra. Os baby boomers começavam a tomar o mundo, os filhos pós-segunda guerra. De toda forma, o Mustang realmente era um fenômeno de vendas. E entre 67 e 69, apesar de vender muito bem, o Camaro ficou pelo menos 220 mil unidades abaixo em vendas, se você comparar com o Mustang no mesmo período. Estamos dizendo aí, entre o final de 1966 e 69, quando termina a primeira geração, que para mim é a mais bonita de todas, mais raizona. Eu gosto demais de carros com faróis redondos, grades bem retas e mais dianteira do que traseira. E o Camaro era exatamente isso. Se você pegar, não o fastback, se você pegar um Mustang duas portas, você vai ver como o Camaro era melhor desenhado e melhor acertado. E entre todos esses ícones, à exceção do fastback de 67, 68, 69 e os Mach 1, enfim, Mach 1,
o Camaro Z28, que surgiu em dezembro de 1966 e era a opção V8 mais potente, se eu não me engano com 389, enfim, não tenho certeza. Para mim é o Muscle Car, não, o Pony Car mais espetacular daquela época. Simples, bonito, andava bem e você entra no carro hoje e você vê o quão clássico ele era para os padrões da Chevrolet, né? Que fazia carros bem luxuosos na época e conseguiu transformar essa mentalidade dos seus engenheiros que pensavam em luxo numa coisa prática e pro tempo dele bem moderna. Em 1970 chegou a segunda geração e essa sim é a mais comemorada pelo que eu pude analisar entre os aficionados e malucos por Camaro, principalmente 70 e 71. Muitas pessoas compraram os Camaros da década de 70, de 73 em diante, e eles refazem a dianteira, porque a dianteira é praticamente a mesma, né? Teve um facelift, se eu não me engano, no final de 72. No final de 72 ou no começo de 72, ou no final de 71. Então, a dianteira dos modelos esportivos 70 e 71, que já é um pouco mais recortada, não tem aquele para-choque retão, aquele Camaro que você se habituou a ver nos carros clássicos, no overhauling, entre outros, de 70 até 81, ele teve algumas reestilizações que ficava com a frente como se fosse um Continental. Eram vários recortezinhos assim, a grade ia para frente, o para-choque vinha para trás, os faróis estavam mais para trás que a grade, enfim. Para o meu gosto de carro clássico, acho isso simplesmente um horror. Mas para não ser apedrejado, respeito, óbvio. Tem muita gente que gosta desses carros. E viveu, como todo carro americano, a sua era dourada, com motores de até 454 polegadas cúbicas ou 7 litros, 7.3 litros, 427 são 7, 7.3 litros, e reinou até 1973, porque em 1973 em diante veio a crise do petróleo e arruinou o reinado de todos os carros americanos. A gasolina ficou cara demais e os árabes eram bravos, né? Mas ali também serviu para os Estados Unidos ir cada vez mais e mais atrás de produzir petróleo, tanto que hoje é um dos principais produtores, na verdade, se eu não estiver enganado, é o principal produtor de petróleo do planeta. E mesmo assim está ali sujeito aos preços internacionais, né? Mas de 73 em diante causou uma chaga que não sei se será fechada, porque ele começou a ter motores 6 cilindros cada vez menores e até com 4 cilindros. Isso se tornou uma máxima em 1982, quando ele ganha aquela geração que muitas pessoas viram em desenhos animados americanos, em séries, porque o Camaro se tornou mesmo um carro da massa, com motores 2.5, 4 cilindros, não tinha, só no Z28 tinha um V8 e os outros V6 de nem tanta potência assim, porque além da crise do petróleo ter deixado rastros infinitos na vida cotidiana dos americanos e também na indústria, com medo de fazer motores maiores e sofrer mais uma vez alguma rasteira do pessoal da OPEP, eles também baratearam mais as coisas porque a crise estava instalada mundialmente. Os Estados Unidos também sofreu isso. Não foi como a gente aqui, que teve a chamada década perdida, principalmente com o fim do governo militar e o governo Sarney. Mas por lá, depois que Reagan ganhou, que começou a dar uma leve melhorada. Tanto que ele ganha a eleição num debate, se eu não estiver enganado, com o Jimmy Carter, e ele chega na televisão, ele era um ator de Hollywood que se aventurando na política, ele chega para a televisão e conversa com o telespectador e pergunta: a sua vida hoje é melhor do que há 4 anos? Com essa frase, ele ganhou a eleição. Mais ou menos como a gente passou por aqui, né? Não foi um voto por um lado, foi um voto contra um lado. E Reagan conseguiu estimular esse sentimento na população americana que votou a favor dele, que era, entre aspas, um aventureiro na época. Mas como é que eu chego até o Camaro aí? Sim, porque depois de uma década bem chinfrim para os americanos, em 1993, o Camaro ressurgia. Estilo um pouco mais futurista, estava na cara que a GM tinha gastado uns bons caraminguás ali, mesmo usando a mesma plataforma F. Aliás, essa plataforma F foi de 1967 até 2002. Você imagina isso? Você imagina o tanto de gambiarra que não teve que fazer para colocar
parte eletrônica, mudar motor, mudar tração. Tração nunca mudou, sempre foi traseira. Mas de qualquer maneira, você imagina o tanto de aprimoramento que essa plataforma sofreu e o tão boa que ela era. Rapaz, não é brincadeira não, é tipo o Suzuki Jimny, que ficou, sei lá, tinha uma parte da plataforma desde os anos 60, 70. E agora foi aprimorado. Mas enfim, esse carro ficou de 93 a 2002 e ficou bem marcado por versões bem apimentadas também do Z28. E o desenho era bem bonito e tal, mas ia um pouquinho contra a tradição do Camaro, que era ser um carro mais clássico do que um carro bonitão para enfrentar os europeus. As linhas AMG, M e RS da Audi começavam a chegar, né? Final dos anos 90, metade dos anos 90, na verdade, começavam a se popularizar por aqui. E o Camaro, quando entrava numa pista contra ele, estava na cara que estava muito tempo atrás. E como não dá para arrumar um motor com ele ligado, afinal é mecânico e não médico, a Chevrolet tomou uma decisão bem triste, né? No final de 2003, ela resolveu descontinuar para sempre o Camaro, deixando muitos americanos sem o seu camarada predileto. Foi triste. Mas 7 anos depois, tinha algo saindo do forno. Sim, a 4ª geração do Camaro chegava na esteira do sucesso de Transformers. Aliás, um ajudou o outro. Transformers virou mesmo um sucesso, teve até filme com um Fusca depois. Imagina que um Fusca ia ser um robô para salvar o mundo, Deus do céu. E o Bumblebee virou uma referência para a criançada, molecada, enfim. A primeira vez que eu andei no Camaro, eu fui numa lanchonete ali no Itaim e, mesmo sendo um ilustre desconhecido, um pobre escriba, eu quase tive que dar um autógrafo, porque ninguém ainda tinha o carro aqui e todo mundo queria ver o carro do filme. Era mesmo um frenesi. Aliás, eu preciso contar uma parte dessa história para você. Que é justamente aí que a história dourada do Camaro, nos seus altos e baixos, teve o seu ápice, logo no começo. Novembro de 2010 é o momento de lançamento dele, oficialmente trazido pela Chevrolet. Alguns outros importadores já traziam, como trazem até hoje, vários carros, você vai ver até Corvette na rua, que não é importado oficialmente pela Chevrolet. Mas ela enxergava que num mercado que caminhava para os 3 milhões de veículos vendidos por ano, tinha espaço para todo mundo. E tinha mesmo. Só para você ter ideia, entre outubro, novembro e dezembro, os 3 meses que a comercialização desse carro foi oficializada, a GM vendeu nada menos do que 524 carros. Nenhum outro esportivo tinha vendido tanto no Brasil em tão pouco tempo. Em 2011, a indústria nacional atingiu seu novo recorde de 2.911.000 carros vendidos, entre carros e comerciais leves, isso sem contar motos, caminhões, entre outros veículos. E o Camaro, o Camaro, embalado pela música do Camaro Amarelo, toda a comunidade festeira, sertaneja, sambista, funkeira, queria um desses na garagem. E nada mais nada menos do que 1.724 unidades foram vendidas em 12 meses. Recorde absoluto para um carro esportivo vendido no Brasil. Mais do que isso também, recorde no número de acidentes em avenidas de periferia. Lá onde eu moro, por exemplo, na Avenida Najá de Souza, foram pelo menos 5 acidentes, quase nenhum deles fatal, porque o carro era muito seguro. Mas aquele carro custava em torno de R$185 mil e muitas vezes caía nas mãos de quem não tinha assim tanta experiência, com tanta potência e, podemos dizer até, com pouco chão. Chegou o ano de 2012 e no final dele a gente percebeu que o Camaro não era assim mais tão famoso, mas ainda vendia muito. Boas notícias chegaram também na indústria. Mais de 3.100.000 carros e comerciais leves foram comercializados nos 12 meses daquele ano. Coringão foi campeão mundial. E o Camaro vendeu nada mais nada menos do que 928 unidades. Era um pouco mais da metade do que vendia até 2011, mas era um resultado espetacular. Veio também o primeiro facelift e não sei se o efeito Camaro Amarelo foi tirando um pouco do sonho de consumo de quem realmente tinha grana, porque a indústria começava a cair junto com o país. Só para você ter uma ideia um pouco mais ampla, em 2016 a indústria nacional chegou a vender 1.900.000 carros. Menos da metade do que tinha vendido em 2012, 4 anos antes. E o Camaro chegava a
Nada animadora, 152 unidades vendidas. Era muito pouco para ele. Mas hoje a história não é assim tão diferente. Entre janeiro e novembro de 2022 foram apenas 52 unidades vendidas do Camaro. E neste mês de novembro, apenas uma. Complicado. Mas será que ainda assim ele causa palpitações no coração? Mas antes vamos reconhecer aqui um pouquinho de coisas que o Camaro ensina que todo carro esportivo deveria ter. Solerace escrito Camaro, vou até mostrar aqui. Ó. Começa por aqui, né? Posição de dirigir que permite com que você fique quase com as pernas esticadas. E com as pernas esticadas você cansa menos quando dirige. Sim, posso pôr até um pouco mais para trás e ajeitar o volante mais perto de mim, como tá agora. Ar-condicionado tá no modo tufão, vou abaixar um pouquinho aqui. Ele também tem resfriamento dos bancos e aquecimento também. Mas tem resfriamento porque eles sabem que é um carro mundial, né? Você pode estar andando com esse carro, sei lá, no deserto de Salta ou no norte de Montana ou Nebraska, que você vai precisar ou de resfriamento ou de aquecimento. Ou você pode estar aqui em São Paulo no verão, que faz hoje 31 graus. Aqui está marcando 20, está completamente errado, hein? O termômetro não está funcionando muito bem. Bom, o que eu gosto desse carro, além da posição de dirigir, é a simplicidade desse painel, não tem que ficar tendo muita firula. Eu acho um pouco inclinada para baixo essa central multimídia, poderia ser um pouquinho mais reta, mas também implica em ele não sofrer muito com radiação solar, né? Nem com a luz que entra. Enfim, achei bom. E aqui temos um painel de instrumentos que mistura o digital aqui no meio, no cluster, e o analógico para velocímetro e contagiros. Volante com a menção SS. O volante tem um miolo um pouco grande, mas já melhorou da última geração para cá. E baita banco com inscrição SS. Aqui atrás não tem espaço para mais nada. Quem viaja ali são minhas duas filhas GoPro. E esse carro, aqui ó, duas saídas de ar aqui, muito engenhoso aliás. Para cá você aumenta a temperatura, para cá você diminui. E o fluxo nessas teclas aqui. E também para onde vai, né? Ar-condicionado e tal. Aqui para você resfriar ou aquecer os bancos. Freio de mão normal, elétrico, né? Normal não, elétrico. E aqui os drive modes. Track é passeio. Ó, passeio, modo esporte, circuito e neve. Aqui ele vai deixar o controle de tração e estabilidade e a entrega de potência um pouco mais na manha, né? Aqui no passeio normal vai entrar quando você abusar. No esporte um pouco mais permissivo e no circuito bem mais permissivo, mas sempre funcionando. Só não vai estar funcionando quando você desligar o ESP. E aqui as manobras não são assim tão fáceis quanto são no Mustang, hein? Então tome cuidado. Não é uma coisa muito... Pra quem não tem a manha, sabe? Você sabe, né? Bom, teto solar temos, porque todo carro esportivo tem que ter teto solar. Sabia disso? É o normal, é o natural. É desde o XR3 assim, aqui no Brasil. Todo carro esportivo tem que ter teto solar. Interior todo preto, seguindo a máxima dos carros esportivos, tudo preto para você prestar atenção apenas na direção e no seu caminho. E aqui temos um retrovisor muito engenhoso. Lá em cima do teto tem uma câmera. E você pode observar quem vai atrás de você. Na verdade, com o Camaro a maioria vai atrás de você. Mas aqui você consegue observar melhor. Bom, de funções autônomas, só controlador de velocidade cruzeiro e acabou.
Nada de adaptativo, nada de manutenção em faixa, nada dessas porcarias de quem não gosta de dirigir. Assim como também não tem rebatimento do retrovisor. Graças a Deus, glória ao Senhor. Aqui temos também alerta de ponto cego. Ali bem no cantinho ali. Consegue ver? Nunca consegue ver, né? Nunca. Aqui, ó. Enfim, tá lá. Ele na cabine, eu pego um pouquinho mais a cabeça do que no Mustang, vai entender, né? Mas me sinto bem posicionado para dirigir. Era bem pior antes, parecia que você estava num submarino, né? As janelas eram menores, a inclinação do vidro era maior e o carro era maior, dando uma impressão pior de você conduzir, né? Mas aqui também não é difícil não você se sentir um pouco apertado, um pouco desconfortável, porque a frente é muito grande e dependendo do lugar que você sobe ou desce, você acaba não enxergando nada. Tem que esperar uns segundinhos, pezinho no freio e vai olhando e vai vendo, e aí você volta a ver o asfalto. Bom, vamos dirigir, que é o que nos importa. Mas antes, que ronca, hein, meus amigos? Olha que metalizada, ó. Ai, os V8. Sempre encantadores. Vamos. É um carro muito esperto, muito bom de andar, muito gutural, como gosta de falar e escrever o meu amigo Juliano Barata. É uma coisa diferente, especial, desde o momento que você dá a partida no carro, né? Ele melhorou muito de uma geração para outra, especialmente da que usava o corpo F, para que teve a quarta geração, que foi a primeira que chegou aqui oficialmente. Ali a gente já tinha suspensão independente na traseira, uma direção que, apesar de não ser comparável aos esportivos europeus, já era bem melhor do que você encontrava na versão de 93 a 2002, a terceira geração. E outra coisa, né? O carro um pouquinho mais equilibrado do que sempre foi. Os muscle cars sempre foram colocados um pouco de lado, porque na maioria dos carros eles usavam até eixo rígido na traseira. O próprio Mustang mesmo só foi usar suspensão independente a partir de 2017 ou 2018. Ainda tinha eixo rígido quando esse carro aqui já dava algumas pitadas de modernidade. Ele depois ganhou essa plataforma Alfa, ele ficou muito melhor, muito bom de curva e também com uma carroceria um pouco mais amigável, né? Você se sentia um pouco no escuro quando andava na quarta geração. Nessa quinta geração, sem dúvida nenhuma, à exceção dos detalhes estilísticos, que eu ainda prefiro o Camaro de 67 a 69, para mim é de longe a melhor versão do Camaro. E é uma pena que vai ser descontinuada. Mas esqueça estilo, esqueça a história, esqueça a continuação. Vamos ali fora falar de motor. Sim, não há nada mais peremptório para a sua experiência com o Camaro do que o que está aqui debaixo do capô. E o que está aqui é um membro da quinta geração dos Small Blocks da Chevrolet. O LT1 estreou no Corvette e veio parar aqui. Em comparação com o seu antecessor, ele gera 55 cavalos a mais e nada mais, nada menos do que tem 7 quilos aproximadamente de torque extras. Isso faz com que ele vá de 0 a 100 com 1.709 quilos, ou seja, 81 quilos mais leve do que a geração anterior, que usava outra plataforma, não essa plataforma Alfa aqui, de 0 a 100 em apenas 4,5 segundos, segundo o meu equipamento V-Box. E a velocidade máxima é de 290 km por hora, mesmo com um velocímetro ali marcando 330. Isso acontece porque muita gente coloca compressor, muita gente faz remaps, muita gente faz outras estripulias, porque esse motor sim, ele aguenta. Com apenas 2 válvulas por cilindro e injeção direta, ele também tem alguns dotes de consumo, veja só você. Quem pensaria em consumo num Camaro? Isso, obviamente, para os padrões do V8. Mas aqui ele consegue trabalhar como um V4. Então a diferença do que você gasta na cidade para a estrada é bem ampla. Eu consegui na cidade 4,8 km por litro de gasolina. E na estrada, com esse sistema de desligamento de cilindros, quando você está com o acelerador só naquela querelinha, fez com que ele chegasse a 10,3 km por litro de gasolina. Eu fiquei espantado. Considerando o seu tanque de 71 litros de capacidade, você consegue ir daqui, lá na Ponte Hercílio Luz, em Floripa, mostrar para as gurias. Daí,
e sem precisar abastecer. Obviamente, se você não pegar nenhum caminhão que o caminhoneiro tossiu na Regis para parar todo o trânsito. É um carro rápido. Você tem noção, né, de quanto que é difícil você dominar uma fera que acelera de 0 a 100 em 4,5 segundos. E como ela tem rodas grandes e é bem perto do chão, todo buraco parece que é o fim do mundo. Isso vai complicar a sua vida, por exemplo, quando você quiser viajar em família. Muito porque a suspensão é bem dura. Não é um carro para entrar em qualquer lugar. Se for trecho de sítio, então você vai ficar maluco. E se for aquelas praias que tem uma lombada a cada 400 metros, você vai deixar todo mundo puto. Ainda mais se forem crianças, que são só o que cabe aqui nesse banco traseiro. E o porta-malas, bom, acho melhor você viajar de casal. A partir do momento que ele ganhou uma nova plataforma, teve que diminuir de tamanho e também de peso, um dos que sofreu foi o porta-malas. Aqui, se na 4ª geração tínhamos 384 litros de capacidade, ela caiu para 320 litros. Mas sinceramente, você não vai nem perceber tanto, porque como a abertura sempre foi pequena, vai dar a sensação de que você vai conseguir colocar as mesmas coisas que sempre colocou no porta-malas de um Camaro. Se é que você já colocou, né? E se te colocarem aqui dentro, eu não vou conseguir nem pôr, vão ter que chamar a Elise Matsunaga para uma consultoria. Mas tem uma travinha aqui. E também para crianças que se prendam aí dentro. Né? Malinha de jornalista. Ainda bem que você não consegue puxar essa cordinha. Andar de Camaro no Brasil é meio complicado, né? Você encontra dois... posso usar? O que o americano chama de SUV. E você fica encaixotado entre eles, sendo que você tem mais de 62 kg de torque aqui para poder fazer algum desvio. Mas o Camaro não tem uma dirigibilidade assim tão bacana. O diâmetro de giro é meio grande. E às vezes fica mais fácil você fazer uma curva, uma manobra, puxando um pouco para a tração traseira. Olha aí, o São Pedro vai sair da frente. A gente vai poder mostrar um tostão da voz do Camaro para você. Nossa Senhora! Vai! É simplesmente surreal. Mas não é o surreal a pancada que ele dá. O surreal é o quanto ele ganha de velocidade quando você já está em velocidades pornográficas. Por exemplo, de 90 a 200, de 100 a 200, de 90 a 150, é impressionante o quanto esse motor LT1 empurra. Antes ele tinha o L99 de 406 cavalos, como eu falei ali fora, mas esse LT1 é muito avançado, considerando que é um V8 americano que não tem nem 4 válvulas por cilindro e também não tem nenhuma sobrealimentação. Ele nem precisa. Não, tudo bem, você pode falar, pô, João, mas o torque é lá em cima. É a 4.400. Mas tem muita coisa aqui oferecida para você entre essas faixas. Ó, eu tô a 2.000 RPM. Ele chega muito rápido nos 4.400. E aí você não sente uma pancada amedrontadora. É algo que fala assim, vamos lá, eu tô te puxando, mas tô te puxando com carinho. Ó. É simplesmente maravilhoso. Outra coisa que melhoraram nesse carro foi, obviamente, tirar um pouco do peso, que aquele carro anterior com 1.790 quilos era muito pesado. E, na verdade, eu acho que o trabalho de suspensões lá não foi tão bem feito. E aquela plataforma não é tão boa quanto essa aqui, a Alfa. Na verdade, isso me impressiona há bastante tempo. Nós fomos no lançamento desse carro, se eu não me engano, no circuito Fazenda Capuava. E é um circuito bem travado, tal. Foi até interessante eles terem essa coragem. É aquela geração que teve a grade meio estranha e o logo no para-choque, sabe? Feia, né? Eu até gostei na época, mas quando fizeram esse facelift estritamente necessário, eu achei que aquilo lá não estava legal mesmo. Bom, o meu título da matéria foi Enfim Curvas. Sim, era a primeira vez que a gente estava andando num Camaro que conseguia trazer a gente para dentro de uma curva que a gente entrou um pouco mais forte do que deveria. E enquanto em todas as outras gerações, se você perdesse a curva, você já via o diabinho ali na outra coluna fazendo assim, vem,
vem. Era um carro que queria mais te matar do que deixar você entusiasmado. O Camaro era um camarada que doutrinava pelo medo, não pela amizade. E isso mudou com essa geração aqui. Depois chegou o câmbio de 10 marchas, né? Que melhorou muito também. E isso é um outro ponto que eu preciso falar, porque esse câmbio de 10 marchas é igualzinho o que é disponibilizado no Mustang. Mas o Mustang ele parece um pouco mais um CVT. Aqui ele tem mais essa cara de conversor de torque mesmo. Tanto que quando eu dou uma chuchada aqui, ele não fica como faz no Mustang. É muito legal, óbvio. Mas para a efetividade de você acelerar, é melhor você sentir marcha a marcha. Tom, tom. É bem mais interessante. No que tange não a diversão, nem coisa. Efetividade mesmo. Você sentir cada marcha até onde vai. No Mustang fica parecendo muito uma simulação de marchas, mesmo sendo um conversor de torque. Isso se dá porque a central eletrônica da transmissão, uma é desenvolvida pela Ford, outra é desenvolvida pela Chevrolet, e cada uma tem os seus propósitos, né? Apesar que o Camaro no Mustang, quer dizer, vende muito mais, né? Inclusive no Brasil. E parece que esse jeito da transmissão ser meio CVT agradou mais gente, porque mercadologicamente os dois são meio distantes. Eu sei, não dá pra falar de Camaro sem viver dessa dicotomia entre ele e o Mustang. E no Brasil tem os dois à venda. Eu vou fazer o retorno ali na ponte e já conto pra vocês qual que deve ser uma escolha, seja racional ou emocional. De dois carros que estão aí há praticamente 60 anos. Vamos fazer 60 anos, daqui 5 anos que tem o Camaro. E afinal, ou melhor, se ele chegar lá. E o Mustang faz 60 anos em 2024. Podia ter o Challenger também, né? Mas não trazem. Tá bem? Tá mais velho que os dois, viu? Esse é old school. Deixa pra lá. Vamos falar de Camaro e Mustang. Você vai entender onde eu quero chegar. Ai, que delícia! Sim, meu caro youtuber espectador, até o Mudinho falou que o Mustang anda mais, é melhor equipado que o Camaro e também tem mais dotes esportivos. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô perguntando pra você qual vale mais a pena. O Camaro é um pouco mais arisco, pra gente mais iniciada. Não tem tantos recursos eletrônicos e vamos dizer assim que ele é um pouquinho mais raiz nessa versão SS do que o Mustang no Mach-1. Mach-1, aliás, carro maravilhoso que pode andar numa pista e numa rua com a mesma decência. Mas na hora que você olha para o canto direito na nota fiscal, o que te aparece? Camaro, R$475 mil. Mustang Mach-1, R$580 mil. Sim, o Camaro comprou o meu voto por 105 mil. É muita diferença para carros da mesma categoria. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias e doações, mande e-mail para programaroda@gmail.com. É isso, né? Sempre lembrando também, se você precisa de pneus para o seu carro neste verão, não hesite em chamar a Pneu Store. Digite aí www.pneustore.com.br e tenha 15% de desconto à vista e mais 5% de desconto no cupom JANA. Se você não me conhece do Instagram, lá o meu nome é Janacletos, que convencionou-se a chamar de Janacletos e por conta de alguns engraçadinhos virou Jana. JANA em maiúscula, 5% em cima do valor que você já tem desconto. Mas, se o material da escola das crianças, a rematrícula, o PLR não foi tão bom e o 13º você parcelou e comprou uma TV de 65 para ver a Copa e tá quebradinho igual eu, não se preocupe. Você pode parcelar os seus pneus em até 12 vezes no cartão e ter 5% de desconto também com o cupom JANA, JANA. Mesmo que sejam esses 23545 e 275 aqui, o que temos? Deixa eu ver. Aqui, 27535. Goodyear, caríssimos.
Tem desconto para tudo. Para trator, para empilhadeira, implemento rodoviário, máquina agrícola, bicicleta, moto, VUC, caminhão, ônibus e carro. Não perca essa chance. Vai ser inteligente e vai economizar. Igual quem compra um Camaro em vez do Mustang e fica com 105 mil no bolso pra... Fui! É só champanhe e bebida que pisca, man.